Olá, eu estou aqui para falar um pouco de programação. Tudo que eu aprendi com o YouTube, com a internet, sozinho. E, enfim, talvez eu erre algumas coisas. Mas, eu tô aqui, né, para tentar trocar um pouco de conhecimento. Enfim, a programação é basicamente matemática. A matemática que você aplica no computador. É a ciência da computação. Faz parte, né, da ciência da computação. Enfim, em matemática, a gente aprende das variáveis, das funções. Se a gente aprende, por exemplo, em algumas aulas, que y, que é uma incógnita, é igual a outra incógnita ao quadrado, y é igual a x ao quadrado, a gente sabe que o y vai depender do quadrado do x. Ou seja, y está em função de x. Ou seja, isso é uma função. Então a gente pode falar, basicamente, que f de x é x ao quadrado. Que o y seria a função de x. Na programação, a gente faz basicamente muitas variáveis. A gente usa muitas variáveis. E tem alguns tipos de variáveis. Tem a variável, por exemplo, do tipo booleano, que é uma variável que tem dois valores possíveis: sim ou não, verdadeiro ou falso, 1 ou 0 na linguagem binária. Então ela pode valer true, verdadeiro, ou falso. Existe também a variável do tipo int, que é inteiro, que ela pode valer todos os valores que não sejam uma fração, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Então isso aqui é basicamente o conjunto dos inteiros. Tem as variáveis do tipo float, que ele basicamente vai pegar qualquer número que você puser, decimal ou não, qualquer fração, qualquer coisa. Mas é claro que o processador não consegue fazer uma conta infinita. Por exemplo, uma dízima periódica ou uma dízima não periódica. Não tem como ele fazer contas infinitas. Então, existe uma precisão, um número de casas decimais. E é por isso que existe também o tipo de variável double, que tem o dobro de casas decimais que float. Mas na verdade ele é igual ao float. Enfim, deixa eu explicar para que serve cada coisa. Por exemplo, a variável do tipo booleana, que vale verdadeiro ou falso, pode pegar a informação que o seu teclado manda. Se você está apertando uma tecla ou não, ele vai mandar essa informação para o computador, que vai processar e vai falar true ou false, você está apertando ou você não está apertando. Já a variável do tipo inteiro é para contar qualquer coisa, por exemplo, o número de pixels numa tela, coordenadas do mouse. A variável do tipo float e double são para saber a escala, a razão. Por exemplo, uma velocidade que você queira vai ser uma certa distância sobre um certo tempo. Quanto você percorre durante certo tempo. Como aprendemos nas aulas de física, ΔS sobre ΔT. Mas, por exemplo, se ΔS é 10 metros e o tempo é 100 segundos, ele vai ter que armazenar isso. Não é inteiro esse valor. 10 por 100 vai dar 0,1. Então ele vai armazenar isso numa variável do tipo float. Você tem que criar uma variável do tipo float para ser velocidade. Então eu vou criar uma variável aqui. Não vou criar, na verdade, porque eu estou só desenhando, só escrevendo num programa de desenhar. Enfim, eu vou criar uma velocidade uma variável que vai se chamar velocidade, e eu vou falar que isso é igual ao tanto de espaço que ele percorreu, que eu vou chamar de outra variável. Essa aqui é o número inteiro, né? Durante um certo tempo. Aqui eu criei uma função, ou seja, eu falei que a velocidade é igual ao espaço sobre o tempo. Mas geralmente o personagem em um jogo, por exemplo, ele não vai se mover durante certo tempo e você vai saber a velocidade. Você vai querer fazer o contrário. Você vai querer dar a velocidade para ele se mover em um certo espaço durante um certo tempo, basicamente. Se eu quero fazer o personagem se mover de acordo com a velocidade dele, eu posso fazer, por exemplo, que quando ele apertar certo botão, se apertar espaço, a velocidade passa a ser 1. Se não apertar espaço, a velocidade passa a ser 0. Como o tempo passa na realidade, como o tempo já está sendo definido pela realidade, então você tem dois valores numa função. Você tem velocidade, como a gente sabe, V é espaço sobre tempo, ΔS sobre ΔT. Ou seja, o ΔS vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Como a gente já tem
o valor da velocidade que eu dei ali, que é 1 ou 0, eu posso pôr que a distância que ele vai percorrer é 1 vezes o tempo que passou, que vai ser definido pelo tempo que passou, obviamente. Enfim, dando essas condições, eu já tenho um sisteminha que vai fazer alguma coisa andar. Mas isso foi só um exemplo, e logo a gente começa a programar. E vai ser bem semelhante, as linhas de código vão ser bem semelhantes a isso. Se apertar espaço, velocidade igual a 1, se não apertar espaço, velocidade é 0. Vai ser bem semelhante assim, só que com uma linguagem própria, e geralmente em inglês. E existem alguns tipos de linguagem. Existem as linguagens orientadas a objeto, que uma delas que eu vou usar vai ser assim, que por exemplo tem a C#, mais conhecida como brincadeira. Enfim, temos a C#, que é uma linguagem orientada a objeto. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que deixar tudo bem explícito para funcionar as coisas. Senão ele pode falar que não existe, que está confuso, pode dar erros, enfim. Ou seja, se você quer importar alguns códigos que já tem dentro de certo programa, para você conseguir programar melhor, você tem que deixar bem claro. Você tem que dar um import, importar e dar o nome dos scripts da classe. Tem também outra variável que no programa que eu uso, não sei se tem outro nome em outros programas, em outras linguagens, mas é a variável do tipo string. Ela é um texto, basicamente. Para você diferenciar das outras variáveis, quando você vai dar um valor para elas, você tem que sempre usar aspas, porque ela vai ser um texto. Então eu vou pôr, por exemplo, ABC, certa variável vale ABC. Isso vai armazenar um certo texto.